Ó, na coluna de agora, com o nosso colunista, o advogado Stener Sorato Júnior. Sorato, boa tarde. Uma pergunta muito importante para mim, e tenho certeza para muita gente que está vendo a gente. Sou obrigado a aceitar aumento do aluguel, Sorato? Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos os telespectadores. É sobre isso que nós vamos falar hoje, reajuste de aluguel. A maioria dos aluguéis brasileiros estão fixados com reajuste pelo IGPM, Índice Geral de Preços e Mercado. Esse índice, como ele está muito atrelado ao dólar e às commodities, esse ano ele explodiu. Nos últimos 12 meses nós estamos aí com 38% de índice do IGPM. O que isso quer dizer? Se eu pago o aluguel hoje de R$1.000, ou melhor, se há um ano atrás eu pagava um aluguel de R$1.000, 12 meses após, nesse reajuste eu vou pagar 1.380. E quem é, Alessandro? Quem é telespectador que conseguiu ter um salário reajustado em 38%? Ninguém. Então, a gente busca agora aqui dar uma orientação para os locadores e os locatários, porque 38% não dá para aguentar. Os locadores, eles têm então o direito de reajustar o aluguel a cada interstício de 12 meses e por isso a gente recebe lá aquela cartinha da imobiliária dizendo, olha, está na hora do seu reajuste. Como é que a gente deve proceder? Se o seu contrato ele tem um período de 3 anos ou mais, você pode pedir uma revisão do aluguel. É a ação chamada de revisional de aluguel. Se ele não tem 3 anos ou mais, você tem que partir para o acordo. O que a gente vem dizendo, né, para os locatários, os locadores? Que o melhor é compor. Porque se você pegar, por exemplo, Alessandro, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ele deu 9% nos 12 últimos meses. Então é menos de 3 vezes do que foi o IGPM. É muita coisa. Então, quem tem um contrato de 3 anos a menos deve procurar a imobiliária e propor uma composição. E aqui a sugestão que a gente faz é que se utilize o IPCA, ou seja, um reajuste de 9%. Caso a imobiliária não aceite, a sugestão é, infelizmente, partir para o judiciário. Tem várias ações, Alessandro, já bombando Brasil afora, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em São Paulo. A mais recente que nós temos aqui em Santa Catarina é do município de São José, dizendo que, mesmo que o seu contrato não tenha 3 anos ou mais, tem direito sim o inquilino de pedir um reajuste, porque é uma situação que nós estamos vivendo imprevista, nunca antes vista, né, no mundo moderno. Então, os juízes estão, por liminar, determinando que a imobiliária altere o reajuste do IGPM para o IPCA, ou seja, diminuindo de 38% para 9% o reajuste do aluguel. 38% de reajuste realmente é... Não tem como. Veja você, se você é um locatário da sua residência ou se você é um locatário da sua empresa, dificilmente você conseguiu ter um reajuste no seu salário ou no seu faturamento de 38%. Então, a justiça vem fazendo justiça e trocando o IGPM pelo IPCA, porque é um índice, acredito eu, né, e acredito que vocês também pensem assim, o mais justo. Sorato, o dono da... Vamos outras possibilidades entre esse contrato, esse acordo entre o locatário e quem tem o imóvel. O dono da casa morreu. Para quem que o locatário, para quem que está alugando, o inquilino, na verdade, passa a pagar o aluguel? Boa pergunta. Né? Se eu tenho a minha casa lá alugada e aquela pessoa, né, que é a proprietária da casa, o dono da casa, faleceu. O que você deve fazer? Você deve primeiro perguntar quem é o inventariante, quem é que está cuidando dos bens da pessoa falecida.
Essa pessoa é quem tem a legitimidade, Alessandro, de receber os valores do aluguel. Ah, mas nem foi aberto o inventário ainda. Então, o que fica de sugestão é que você busque saber quem é realmente aquela pessoa que está controlando esse aluguel e pegue um recibo por escrito, com toda a qualificação da pessoa recebedora. Mas lembre-se, essa pessoa ela tem que ser um parente de primeiro grau do falecido, ou a esposa, ou um filho, ou um irmão, mas sempre atento a cada mês para saber quem vai ser o inventariante, quem vai cuidar dos bens da pessoa falecida. O inventariante precisa honrar com o contrato. O contrato está mantido, não é porque o dono do imóvel morreu que ele pode mandar o inquilino embora. Não, o contrato, se ele tiver um prazo, se ele não estiver por prazo indeterminado, se ele tiver lá um prazo ainda que vai, ainda por exemplo, mais 1, 2 anos, os herdeiros, o inventariante, tem que respeitar o contrato de locação, o prazo cheio. Agora, se o seu contrato está por prazo indeterminado, ele pode sim pedir o imóvel de volta. Existe um prazo legal para quando o dono do imóvel pede o imóvel de volta? Existe um tempo mínimo? A lei de locações, quando o imóvel está por prazo indeterminado, né, a lei de locações determina que você tem que notificar e dar um prazo, no mínimo, de 30 dias para a pessoa desocupar o imóvel. Quando faz uma revisão de aluguel, esse contrato de aluguel, o valor, precisa fazer um novo contrato? Há um aditivo a ele? Como é que funciona esse procedimento legal? Vamos lá, a revisional de aluguel, que nada mais é do que a revisão dos valores que você paga de aluguel, que pode ser proposta tanto pelo locatário, pelo inquilino, pedindo para que o aluguel diminua, quanto pode ser também feita pelo locador, pedindo para que o aluguel aumente. Então, assim, essa revisão não altera o prazo do contrato, certo? Se ele é um contrato por prazo de 4 anos, vai ser 4 anos. Tem uma outra ação, Alessandro, disposta dentro do Código Civil e da Lei de Locações também, que é a ação renovatória de aluguel. E aí você precisa ter pelo menos 5 anos de contrato. Se você tem um aluguel com 5 anos de contrato, você tem direito a entrar com uma ação renovatória e aí o juiz vai determinar que o locador aceite que você fique no imóvel por mais 5 anos, ou seja, num prazo total de 10 anos. Não existindo acordo amigável, como é que funciona a questão jurídica? Como é que funciona a ação revisional? É uma ação normal, é uma ação de conhecimento, onde a pessoa vai ter que procurar um advogado, né? Não é passível de fazer sem a possibilidade, né, assessoria jurídica. Então você vai pedir então para o seu advogado de confiança fazer essa ação, tanto a revisional quanto a renovatória. O locador vai fazer a defesa e depois, se não houver testemunhas, geralmente essas ações elas lidam muito com prova documental, que é o contrato, é a notificação, é uma avaliação do valor do aluguel. O juiz vai julgar e decidir quem é que tem o direito. O mais importante, principalmente nesse tempo de pandemia, como você citou, é tentar resolver amigavelmente, né? É uma relação direta e pessoal entre o locatário e o inquilino. Sempre fica a dica aqui, tanto para o locador quanto para o locatário, que mais vale um mau acordo do que uma boa briga. Em tempos de pandemia, está perceptível por todos que 38% que deu o IGPM nos últimos 12 meses é um valor fora da realidade financeira que nós todos estamos vivendo. Então, busque uma composição, 50%, ou o IPCA, como a gente disse aqui, porque, como eu disse, o acordo sempre é a melhor saída para ambas partes. Tem que pensar um pouquinho no próximo também, né? Quem aluga o seu imóvel é um cliente e ele às vezes está passando por uma dificuldade, como muita gente está passando. Lembrando que se o inquilino, que é um bom inquilino, que paga o aluguel certinho, se ele desocupar o imóvel, hoje alugar um imóvel não está fácil. A gente está vendo várias ruas importantes aí da cidade, vários imóveis com placa de aluga, se desocupado. Então,
você que é locador, converse com seu inquilino, porque se ele é um bom inquilino, vale preservá-lo.